A profecia do último Papa e o fim dos tempos. Será que realmente estamos entrando na era, o fim dos tempos? Seria o Papa Francisco o último Papa? O penúltimo Papa? Parece que a internet não fala outra coisa acerca da saúde do Papa Francisco e se estamos ou não entrando na era do fim dos tempos. Fica comigo até o final desse vídeo que a gente vai falar a respeito. Agora chega chegando, dá o seu joinha e inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. Me siga nas redes sociais. Você é muito bem-vindo aqui. Eu sou a Fernanda Roosevelt e espero ter conversa séria, ainda que leve, acerca deste tema. O Papa Francisco, de 88 anos, foi internado no Hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro de 2025. Devido a uma bronquite que evoluiu para uma pneumonia bilateral. Recentemente, ele sofreu um episódio isolado de broncoespasmo, que agravou seus estados adversos. Apesar disso, o Vaticano informou que ele passou uma noite tranquila e permaneceu estável, embora ainda precisasse de ventilação mecânica. Só para comentar aqui com vocês, um parênteses rapidinho, pode ser que nós tenhamos alguma alteração até você receber esse vídeo sobre o estado de saúde do Papa. De quando a pauta foi escrita para quando eu estou gravando já tem uns 3 dias, e até ele chegar para você pode ser que role mais uma semana. Então, aguardemos. Apesar da contextualização do estado de Papa Francisco, o vídeo aqui tem como intuito trazer as minhas percepções espirituais acerca dele. Até porque hoje à tarde, e hoje é segunda-feira de carnaval, hoje à tarde eu vi uma notícia de que ele tinha tido agora há pouco uma alteração no quadro dele, uma alteração negativa. Então, eu não sei como que vai chegar para vocês o vídeo, né? Qual vai ser a notícia do momento. Com o estado de saúde atual do Papa, tem uma profecia que volta à tona, que está chamando a atenção de muita gente, que é a profecia de São Malaquias. E algumas pessoas, por causa dessa profecia, interpretam que este pode ser um indício do fim dos tempos. E a vinda do falso profeta como sucessor de Francisco, abrindo o caminho para o anticristo. Vamos conhecer um pouquinho sobre São Malaquias. São Malaquias foi um arcebispo irlandês do século XII a quem é atribuída uma profecia conhecida como o Profeta dos Papas. Essa profecia consiste em 112 lemas, curtos em latim, cada um realizado descrevendo o futuro Papa, começando com Celestino II, eleito em 1143. A profecia descoberta, desconhecida por séculos e só revelada em 1595 pelo monge beneditino Arnoldo Wion, que a publicou no livro Lignum Vitae. E que eu não lembro mais como é que é latim. Primeira prova de latim que eu tive na faculdade, eu tirei 10. Isso eu não esqueço. Mas a gente não tem ideia da pronúncia, obviamente. Né? Lignum Vitae, imagino que possa ter uma pronúncia mais ou menos assim. E o que diz a profecia do último Papa e do fim dos tempos? De acordo com a profecia dos Papas, o último Papa seria referido como Pedro o Romano, Petrus Romanus. A profecia sugere que durante o pontificado desse último Papa ocorreriam grandes tribulações, culminando com a destruição de Roma e o juízo final, fechando uma conexão com o fim dos tempos. É importante notar que a atualização dessa profecia é contestada por historiadores e teólogos, muitos dos quais acreditam que ela tenha sido forjada. E parece que talvez essas profecias possam ter sido forjadas para favorecer o clero, para favorecer a igreja, determinadas pessoas dentro da igreja. Como a gente não tem como saber se é verdade ou não, se isso vai acontecer ou não, nós podemos pensar, algumas questões acerca disso. Eu estou sendo super resumida nisso, mas eu sei que tem vários vídeos na internet que destrincham mais o assunto sobre essas profecias. E quem é meu seguidor já tem por costume saber que a Fernanda tem uma frase muito célebre que diz: o futuro a Deus pertence, né? Por quê, gente? Eu gosto tanto de enfatizar isso porque eu acho que como influenciadora, eu gosto muito de poder plantar uma semente que talvez não seja muito forte para você no momento, mas pode ser amanhã. Você faz o seu futuro, sabia? Ninguém neste mundo nasce com um destino que não possa ser alterado. Porque existe o livre-arbítrio. E quanto mais consciência nós temos da nossa existência e do nosso poder de escolha, mais claro fica as decisões que você vai tomar no sentido de entender as consequências que suas atitudes podem trazer. E a maioria das pessoas busca saber o futuro para saber se ela se dedica a determinada coisa hoje ou não. Às vezes, você chegar aonde você quer não é uma questão de destino. Pode ser que seja simplesmente uma questão de decisão. Para saber mais sobre isso, você pode ingressar
na turma do curso das energias. Tem mais informações aqui no box do vídeo também. Clica no link dali e vem pra turma. Dê esse tempo e esse presente a você mesmo e vem mudar a sua vida como eu mudei a minha também. Mas enfatiza um pouco mais. Quanto mais você estuda, quanto mais conhecimento você tem, você entende que determinadas coisas, determinados conteúdos, conceitos e teorias, muitas vezes, eles foram criados para causar medo no ser humano e a partir desse medo fica muito fácil manipular qualquer pessoa que seja. Mas pode ser que algumas profecias de fato aconteçam. Tem gente, por exemplo, que me pergunta o seguinte, nos comentários eu vejo muita gente falar isso. Como pode alguém ver o passado? A minha pergunta, devolvendo como pergunta, eu digo o seguinte, como pode alguém ver o futuro, se o futuro pode ser alterado? Mas o passado não. Só que as pessoas não estão acostumadas porque isso não foi trazido à Terra ainda, uma vez que precisa de mais estudos do que simplesmente uma visão. E não que as visões não aconteçam, não que as profecias não existam, porque elas existem. Sempre foi dado a pessoas de espiritualidade, nem sempre usadas para o bem, mas um poder, um clarão sobre o futuro. Precisamos, no entanto, nos ater e entender que tudo pode ser alterado sempre, em qualquer circunstância. Eu alterei o meu futuro, muito da minha vida foi alterado por escolhas que eu fiz na minha juventude, na minha adolescência. Eu já era consciente disso lá atrás, por isso que eu chamo tanto a atenção de vocês, por isso que não é por à toa que você clica aqui no meu vídeo e vem assistir. É para você ter um verdadeiro despertar espiritual. Agora, eu quero fazer uma reflexão com vocês. Alguns cristãos acreditam muito na ideia do fim dos tempos. Já muitos espíritas acreditam na mudança dos tempos. Não é fim dos tempos, é mudança dos tempos por conta de uma mudança na ordem do planeta. Sendo que a Terra, conhecida como um mundo de expiação e de provações, ela vai se tornar uma Terra, um mundo de regeneração. Ou seja, não teremos aqui mais tantas expiações, mas sim teremos muitas provações. Vocês entendem a diferença disso, né? Expiar, quando você vem aí, pagar os seus pecados, digamos assim, as suas dívidas. As provações, nós não estamos livres não é porque a Terra fica regenerada que a gente não tem que provar a nossa fé, porque as provações são as provas do Espírito. Elas estão associadas à nossa própria evolução. É aquela história de passar de ano na escola. Aliás, quem é esperto estuda sempre para tirar 10 em cada prova. E não só para passar de ano, que passar de ano, teoricamente, é fácil. Estou falando de boletim, né, gente? Teoricamente é fácil. Mas observe essa linha de raciocínio. Nós devemos trabalhar a nossa vida para viver cada dia com boas energias, com orgulho das nossas escolhas. E não só para, nossa, vamos ser salvos, para não ir para um mundo de menor qualidade. Então eu particularmente penso naquilo que foi atribuído a Chico Xavier acerca de ele falar que existiria uma mudança e que a Terra se tornaria um planeta de regeneração, ou seja, estamos na transição deste momento e que as almas perversas não iriam reencarnar mais. Eu gosto muito da ideia de acreditar nisso, mas eu tenho ainda reservas dentro de mim. Eu não sinto que isso seja uma realidade, ainda. Mas eu posso estar enganada e está tudo bem, tá? Mas por tudo que eu estudo, eu percebo que nós não podemos nos empolgar tanto. Acredito que isso venha a acontecer com o tempo, numa dose talvez maior de tempo. Não é um botão, pum, agora ninguém reencarna mais assim. Eu ainda tenho reservas, porque eu entendo a misericórdia divina e sei que chances serão dadas. E por conta dos meus estudos passados, continuo entendendo que pode ser que não aconteça dessa maneira. Mas, se a gente estiver aqui na Terra conversando, tiver canal, estiver vivo aqui ainda, como Fernanda, daqui a uns 50 anos, acho que a gente vai poder conversar e amadurecer um pouco mais isso. Se não, na próxima encarnação a gente fala mais. Mas aí é que tá, eu fico mais ou menos associando que a ideia de fim dos tempos que alguns cristãos tradicionais trazem para os cristãos espíritas, porque todo espírita é cristão também, eu vejo que tem uma certa semelhança nessa questão, porém a visão, né, o prisma acerca disso já é um pouco diferente. Porque alguns acreditam, acabou tudo, vai todo mundo embora, aí tem aquela história do arrebatamento, e uns vão ficar, outros vão embora, e não sei bem se as coisas são... Nisso mesmo, para ser bem sincera, eu não creio. E enquanto que os espíritas venham falar sobre essa mudança de planeta. Agora, eu pergunto para vocês, o que podemos esperar sobre os próximos anos? Os próximos, os recentes, os que vão chegar daqui a 1, 2, 3 anos. O que a gente pode esperar das questões políticas que nós estamos vivendo? Dos conflitos, das guerras que estão acontecendo neste momento que eu estou gravando esse vídeo? Do orgulho de muitos governantes em toda a Terra, de toda a questão econômica que há por trás disso. E paralelamente a isso, nós temos a questão do Papa, que com sua saúde muito debilitada, pode nos deixar a qualquer momento. E eu sinto que ele vai nos deixar a qualquer momento, sim. Então, se a gente vai também amadurecer a ideia do anticristo, nós precisamos entender que tudo que entendemos de anticristo, na verdade, são pessoas
muito voltadas ao poder, à ganância, ao materialismo, e vão fazer qualquer coisa, vão passar por cima das pessoas, das mais carentes, das mais pobres, ou não, mas vão passar por cima de valores realmente contundentes para a moral da alma, da evolução espiritual, para se satisfazerem com o materialismo vívido ainda no planeta Terra. Será que a gente consegue ver neste contexto realmente a não possibilidade, por exemplo, de uma terceira guerra? Será que a partida vai acontecer em algum momento, eu não sei que momento que é, do Papa? Fazendo um parênteses, quando eu falo a qualquer momento, gente, não é nem só por conta da saúde dele, apesar que eu estou sentindo que é uma coisa mais rápida. Mas quando a gente fala, claro que ele vai partir, é óbvio que vai, todo mundo vai partir, ele tem 88 anos. Então a qualquer momento ele pode fazer a sua passagem. Para que vocês entendam a minha linha de raciocínio com tudo que está acontecendo no planeta neste momento. Nós acabamos de sair de uma pandemia, o coronavírus não saiu de circulação. Eu sinto que é um vírus que está ganhando cada vez mais força. E eu já falei disso em vídeo na época da pandemia que existiria. Porque o Felipe naquela época falou que a gente teria um retorno de uma pandemia pior que o coronavírus. Pode vir a qualquer momento. Eu não sei se é nessa geração, eu não sei se vai ser daqui a 50 anos, eu não sei. Mas vai vir para a Terra. E não estava muito longe. Mas sabe, né, gente, quando o mentor fala, quando a entidade fala, o tempo deles pro tempo da gente é outro, eu não consigo precisar. Mas em todo esse contexto, e do jeito que estão os ânimos dos governantes, dos principais governantes sobre a face da Terra, eu realmente tenho medo, inclusive, de uma terceira guerra. Então, eu fico junto, como se fosse um quebra-cabeças, eu fico pensando, nossa, mas olha o que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo ali, olha aquela profecia, às vezes eu acho que faz tudo parte de uma grande salada mista, que vai explodir a qualquer momento. E oro para que isso não aconteça, porque eu não quero viver em tempos de guerra. Em grande guerra, pelo menos, né? Porque as guerras já existem. Por outro lado, realmente, profecias, elas podem acontecer. Quando eu oro para a figura do Papa, podemos, de repente, fazer um estudo. Eu fiquei interessada hoje, estudando um pouco ele, acerca de suas vidas passadas. Mas eu, ao olhar para ele, percebi que ele tem uma alma um pouco mais pacífica do que... Não que ele tenha sido pacífico sempre, não posso dizer isso porque desconheço, mas eu não vejo peso no olhar dele no momento. Se ele foi um espírito difícil, um espírito ruim, pesado no passado, talvez ele já tenha se purificado em grande escala, ok? Então, realmente, eu sou sincera no que eu falo pra vocês. Eu não sou católica, eu fui católica no sentido de ter sido batizada, catequizada e crismada na igreja católica, mas eu não me considero católica, eu não frequento e não creio, né, nos dogmas ali, no conhecimento, no que a igreja católica passa. Eu sou espírita. Então, eu falo isso de todo o coração, eu não vejo esse peso nele, mas eu vejo que ele teve outras vidas na Itália, exatamente ali dentro deste Vaticano. E aí hoje à tarde eu estava realmente me concentrando para tentar ver alguma coisa acerca dele, foi onde eu percebi que a partida dele é muito eminente. Mas aí, gente, vou até descruzar minha perna aqui. Mas aí, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu parei para me concentrar sobre o Vaticano, sobre o nome do Francisco, né? O nome verdadeiro dele, o verdadeiro do Papa. E sobre o Vaticano. E consigo dizer para vocês o seguinte, existe algo muito escuro sobre esse local. Ele fica até difícil de ver porque existem fiéis, pessoas de fé genuína, pessoas que têm realmente crença naquilo que elas conhecem, os católicos que ali frequentam, pessoas ligadas até mesmo a outras religiões, e eu percebo que essas pessoas, elas têm uma energia positiva que parece estar sobrevoando, né, aquela região ali que a gente conhece pela televisão, pelas fotos. Porém, em cima delas eu vejo algo mais pesado e consigo sentir alguém, mas pode ser mais de uma pessoa, eu não sei dizer quem é, mas é dentro deste clero todo, eu consigo sentir alguém com muita sede de poder ali. Eu não sei se isso já foi instalado, se isso já foi despertado, mas eu sinto com força alguém pesado, até mesmo por trás dele. Olha, foi tão forte o que eu senti que eu cheguei a pensar que essa doença do Papa tivesse sido provocada. Mas isso é só para vocês entenderem o peso que eu percebi no ar, porque eu não acho que tenha sido provocado. Na lógica, não acho. Mas é como se assim eu me explicasse melhor para vocês, nesse sentido. Eu percebi, de fato, essa densidade negativa e extremamente materialista. E não existe nada mais anticristo do que a matéria, do que colocar o poder e o dinheiro em primeiro lugar. O que faz mal para a prosperidade, eu que tanto falo de prosperidade por aqui nos meus vídeos e no Instagram, o tanto que eu falo disso, enfatizo muito sobre isso, a questão da prosperidade.
E é alguém pesado ali dentro. Eu consigo sentir que existe alguém que ali vive, reencarna sempre em posição importante neste contexto da Igreja Católica. Eu não conheço Roma ainda, sei que o Vaticano é um estado independente. Inclusive tem uma série da Netflix que me deixou muito angustiada sobre o sumiço de uma jovem. E eu assisti aquela série, eu não consigo descobrir, nossa, assim, mediunicamente, talvez estando lá poderia sentir alguma coisa. Não sei se vocês... Não tô lembrando agora pra falar pra vocês o nome, mas é uma história muito triste. E sabe quando você assiste uma coisa que você tem certeza que ali eram religiosos por trás e que aquele corpo tava ali dentro? Eu nunca tive muita vontade de conhecer o Vaticano, eu tenho vontade de conhecer Roma, mas não o Vaticano. Mas agora eu fiquei curiosa no sentido pra saber se lá, estando lá, pessoalmente, eu consigo sentir a mesma energia que eu estou sentindo aqui à distância. Eu nunca tive curiosidade sobre o Vaticano, nunca me interessou absolutamente nada disso. Mas se essa profecia procede, pode ser o fim da Igreja Católica. O início do fim. Na verdade, o início do fim já aconteceu na própria Santa Inquisição, né? Porque aquilo que você faz pode voltar pra você. Mas é aquela história, existem ainda muitos fiéis, existem muitas pessoas que acreditam. Eu acho que hoje houve muita reforma dentro da igreja, eu acho que ela tem que ser purificada, porque ela é importante para o mundo hoje. Eu não gosto das competições que existem entre religiões. Eu acho isso ridículo e infantil, porque a alma se salva, vou falar isso de uma maneira figurativa, né? Ela se salva pela sua fé, pela sua caridade, ela se salva independente da crença em que ela está inserida. Mas se você nunca usa o santo nome de Deus em vão, então se tem ali dentro alguém que usa disso, essa pessoa está prestes a cair. Mas gente, de verdade, eu não sou de ficar prevendo, não é meu caminho, não é muito uma coisa que me interesse, mas também quando eu quero ver, eu vou atrás do fluxo e eu enxergo. Pode mudar? Pode. Mas uma coisa é certa, ali dentro há uma alma muito pesada. O que me fez começar a acreditar nessa profecia. E eu não crio muito nessas coisas. Eu não tenho... Sabe? Agora eu quero saber de vocês, se vocês acreditam, se vocês acham que isso pode proceder mesmo, o que vocês entendem disso. Mas, de toda maneira, pode ser alterado a qualquer momento. Querendo ou não, Deus sempre dá oportunidades para que a gente possa se salvar, ou seja, entrar para um caminho, adentrar em um caminho de luz, sem precisar cair tanto. Nós podemos aprender pelo amor e não apenas pela dor. Então, compartilho esse vídeo com vocês porque quero saber a sua opinião. Mandemos boas energias para lá, acredite na sua oração. E se você gosta do Papa, boas energias para ele. E se você não gosta, também mande boas energias, porque aquilo que você faz pelo outro volta para você também. Independente de nossas crenças. E faço esse vídeo com todo respeito. E encerro esse vídeo dando o meu recadinho final. Claro que eu sei que você já curtiu, que você está contribuindo para o meu crescimento aqui no YouTube. Bora compartilhar esse vídeo, gente! Inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda e vem para o meu workshop dia 15 de março, tá em cima da hora. Chega aqui e vem passar o sábado comigo. Aproveita essa oportunidade única para você vir para a imersão 1 do Teatro Terapia, sábado 15 de março. Vem ficar um pouquinho aqui em Itajaí, Santa Catarina. E dá tempo de aproveitar as praias, porque tá fazendo muito calor. Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Gratidão. Ai, cara, que coisa pesada que tem ali, Camila. Me deu até uma raiva. Sabe? Se eu visse, eu identificava. Se eu visse a pessoa, eu identificaria. Só acho.